Olá, tudo bom? Meu nome é Fernando Alves, sou trompetista. Durante muito tempo eu aprendi a tocar trompa, saxofone, trompa, na banda de música da Igreja Assembleia de Deus, pelo professor Joaquim Dantas, grande maestro, grande professor. Então, esse momento foi um momento em que eu tive que trabalhar muito as divisões das músicas, porque a trompa faz um contratempo rítmico, certo? Então, depois eu fui tocar trompete, porque a banda precisava de trompete, e em seguida também bombardino, que é um instrumento que trabalha com contraponto também, só que com melódicos, não é como a trompa. Portanto, eu estou aqui para deixar uma mensagem para quem quiser iniciar o processo de improvisação, certo? Então vamos falar sobre isso. Improvisação, iniciação, os primeiros passos que são o fundamento de tudo, né? Não teríamos grandes profissionais que não existisse um começo para toda a história se desenvolver, não é? Também você tem a opção de, não querendo assim, ser um grande profissional por questões particulares, né? Então você estuda o suficiente para você ter um conteúdo que lhe satisfaça, que faça de você um músico independente. Porque a improvisação ela tem uma vantagem muito grande. Ela deixa o músico mais independente. No sentido de expressão, no sentido de nuances nos seus sons, né? Nos ataques de notas, nos cortes de notas, enfim. Isso é uma coisa muito importante. Você está tocando em grupo, você tem que estar ali conectado ao grupo, né? A tudo que acontece naquele naipe de trompetes e no naipe de outros instrumentos. Então você está inserido em um contexto e que no momento da improvisação você se liberta desse processo, né? Para passar a ser um músico com a independência necessária. Você vai, por exemplo, tocar no aniversário de um colega, ou você tem um quinteto ou um quarteto onde você é o solista. Então você faz seu solo, sua música, e você passa para as pessoas que te escutam a tua liberdade, a tua independência, certo? O improviso ajuda demais nesse sentido. Então você não está preso a certas regras, não. Você tem sua independência, né? Eu busquei uma música muito elementar, muito fácil, muito tranquila, para a gente ir trabalhando um pouco a respeito desses detalhes. A música se chama Parabéns para Você. Já que eu estou falando de iniciação, não adianta eu trazer temas complicados, algo que possa confundir, não é? Então, a partir dessa música, desse tema, porque o tema é o mote onde você vai improvisar, você vai criar, você vai ser você. Tudo que a gente vai ver aqui para frente vai ser relacionado a isso, porque a improvisação é uma independência, mas essa independência é uma independência que você está atrelado ao que você vai fazer. Você toca um samba, você tem que ter um estilo do samba. Você toca um blues, é um blues que você tem que pensar naquele pensamento, naquela linha de ideias que aquela música tem. Portanto, o principal elemento da iniciação à improvisação é a audição, né? Agregado a isso, você tem os seus conhecimentos técnicos, teóricos, técnicos do seu instrumento, para você poder ter a condição de desenvolver uma ideia da mais forma brilhante que você quiser, ficar bem à vontade, tocar notas agudas, tocar notas mais graves, tocar forte, tocar piano, Então, em determinado momento, você utilizar uma velocidade que ele possa
se sentir bem fazendo isso. E a outra é o entendimento do estilo da música. Então, se eu estou tocando um blues, eu posso pegar uma frase e tocar num estilo de samba. Só que eu vou ter que adaptar aquela forma, porque a mensagem é outra, a ideia é outra. É preciso também que a gente se atenha à questão do conhecimento dos estilos, muito importante. Em primeiro lugar, é importante saber que a improvisação é um fenômeno, dizer assim, milenar. Então, quando você senta no piano, os compositores da época, Bach, senta no piano para começar a compor, sobretudo pequenas peças, é como se ele estivesse improvisando. É uma improvisação. Cria e ali ele copia. Então fica registrado aquela criação, certo? Registrada aquela criação. Então, no início do século XX, né, final do século XIX, começo do século XX, fenômenos muito fortes na música aconteceram, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos e em outros lugares também. Mas vamos falar da gente. O surgimento aí do machixe, sob influência de músicas europeias, que eram os europeus que estavam por aqui. Também os negros saíram, começaram a sair do processo de escravidão, trazendo suas músicas também, podendo se expressar. E houve esse conjunto de elementos. Estou falando de uma forma mais simples possível, mas existem maneiras e caminhos onde você pode buscar se aprofundar e ter um conhecimento bem mais amplo, lógico. Né? Então, a improvisação veio surgindo de uma forma espontânea, com a música popular, né, que não tinha tantas regras quanto as músicas ditas, eruditas, né, clássicas, etc. Enfim. Então, veja bem, ouvir é importante. Todo tipo de música, todo tipo de estilo, conhecer as músicas de outros países e outras sociedades. Né? O Brasil, por exemplo, é um país que parece um continente tão grande, né? Pela sua grandeza, a diversidade, né? O colorido é muito grande. Então cada região tem sua forma de ver a música, de fazer a música, de se expressar. Isso é muito importante. Então todos esses elementos são elementos que compõem a ideia que a gente vai fazer dela uma linha, que se chama-se iniciação à improvisação. O que seria isso? Seria você tocar uma música, né, e depois você criar algo em cima dessa música. Né? Eu sou trompetista, aqui eu tenho um trompete, si bemol, existem outros trompetes armados em outros. Trompete em Lá, trompete em Mi bemol, trompete em Ré, trompete em Dó. Mas normalmente a música popular usa o trompete si bemol. Né? Vejamos. Você vai utilizar toda a característica do instrumento que você tem, né? Se você é um iniciante, se você já tem alguma experiência, não importa. Importa o que você pode fazer com o instrumento. Então, se você pode fazer alguma coisa com esse instrumento, você faz. Você já está improvisando. O que seria? Vou dar um exemplo. Samba,
mais ou menos isso. Então, existem várias possibilidades, né? Eu fiz aqui, a gente chama de tema, né? de coros, né? Então é o trecho. Para você, começo e fim. Existe um grupo de harmonia que vai acompanhando a melodia, certo? Então essa harmonia é que faz com que você possa caminhar dentro dela sem sair da intenção do autor ao fazê-la, ao construí-la, né, ao compô-la, certo? Eu fiz essas poucas modificações porque eu estou ouvindo um parabéns para você em samba, mas poderia ser diferente. Eu vou tentar trazer aqui uma versão diferente do samba, e aí a gente pode também fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, não é samba, né? O que a gente pode fazer aqui? Bom, você pode ir, certo? Para pam 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 pam. Você pode pam 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 pam. Então, eu criei agora essa melodia com base na divisão, inclusive do Parabéns para Você, que foi tocado agora. É claro que eu tentei fazer alguma coisa no final que não ficou bem feito, não ficou muito bom, porque eu precisei aquecer mais, entendeu? Então, mas isso foi de propósito, e digo uma coisa a você, isso vai ocorrer sempre que você for improvisar, porque você vai querer fazer alguma coisa e você talvez não tenha a condição de assim fazê-lo. Né? Existe isso. E também que o estudo técnico é fundamental, certo? Se eu tivesse com um preparo melhor, eu daria a nota que eu queria dar, faria a firula que eu gostaria de fazer, daria mais beleza a isso. Lembrando que eu estou tocando com uma surdina, né? Na verdade, é como se fosse uma surdina de estudo, que abafa bem o som, para não ter que... O instrumento, o trompete é muito forte, o som do trompete, né? Mas eu posso fazer uma versão sem a surdina para que vocês possam entender melhor como é esse processo, certo? Vamos lá. Coloquei algumas notas, tá? Da mesma forma que eu fiz ao anterior, que coloquei notas mais... Eu vou fazer de novo para que vocês entendam o que eu quero dizer. Para o começo de tudo, para a gente entender a harmonia, ouvir os acordes, no baixo, né, que faz o desenho harmônico,
Mas existe um teclado aí que está fazendo as notas simultâneas, que dá o acorde, né? Então esse acorde é o que sustenta as notas que saem do seu instrumento melódico. Portanto, tem que ter cuidado para você não dar notas que estejam fora desse padrão harmônico. É possível que no meio de uma tentativa de formar uma ideia, você pense em um som e quando você toca o seu instrumento, o som que você pensou não é. Então você trocou a nota, vamos supor. Então o que é que você faz? Você tenta consertar essa situação e para isso você precisa de uma certa criatividade. O que seria? Seria associar essa nota a outras, ou a outra, ou a, enfim. Aonde você poderia sair dessa situação e entrar e voltar e retornar ao normal. Uma nota fora, mas que poderia estar dentro, se combinada com outras notas, né? Por isso que é importante a improvisação, o estudo da improvisação e o estudo da iniciação é fundamental, porque muitas pessoas me perguntam, mas eu acho difícil, eu não consigo improvisar, já tentei, não sei o que, enfim, mas assim, a gente não pode partir do princípio de que a gente vai improvisar e a gente tem que estudar harmonia, se sentar ali, se debruçar em livros de harmonia e começar a debulhar todos os acordes, sabe? As alterações dos acordes e etc. Essas possibilidades e esse estudo, ele vem com o tempo e é necessário. Mas aí você já tem uma base, que é a da audição, né, que é uma base que você vai dizer, essa nota aqui pode combinar com essa, que faz parte desse acorde, e esse acorde eu posso ligar com esse. Eu posso utilizar uma pentatônica, que seria uma escala, né, os modos gregos, enfim. Então aí já é um nível de conhecimento, de entendimento, que já é depois do princípio, né? Ou seja, iniciação e improvisação, se a gente começar a falar disso, a gente começar a tocar músicas muito difíceis, né? Assim, complicadas, geralmente as pessoas chamam cabeluda, né? Porque tem muita coisa que você tem que entender, né? Esse ciclo harmônico dos parabéns para você é super simples, fácil de absorver e fácil de você desenvolver uma ideia em cima dele. Né? Mas se tiver outros acordes, quando inverte, confunde, você que está precisando desse conhecimento inicial e dessa possibilidade, desse início, né? Você não tem que estar preocupado muito com isso. Eu acho que muita gente se preocupa demais com isso, né? E depois que começa a estudar e começa a querer decorar umas frases, às vezes você tem várias frases na cabeça decoradinha e tal, mas aí quando começa a tocar, você sabe, isso quando você não tem essa iniciação, né? Claro, você começa a improvisar, você já improvisa alguma coisa, você já tem uma ideia do que é o improviso, você tem uma base. Então o que é que você precisa agora? Desenvolver esse lado mais teórico, que vai lhe ajudar a você crescer, né? Crescer com base teórica, né? Com base. Para você fazer ter uma aplicabilidade técnica, né? Que é muito importante. Você já tem vários elementos que são os elementos do entendimento, por exemplo, o blues, né? Supor. O chorinho já é diferente, você não vai tocar um chorinho da forma como eu toquei isso aqui, né? Blues, porque se você for olhar a história do blues, é que eu digo, olha a história, quais foram os instrumentos que construíram essa beleza do blues, né? O que significa isso? O que é que está por trás de todos esses sons? Então você vai entender
que para tocar um chorinho mais ou menos. Mas a expressão deu para perceber que é bastante diferente, né? Como se eu fosse tocar uma salsa, por exemplo, né? Não é uma coisa, a mesma coisa de tocar uma bossa nova, por exemplo, né? Diferente de tocar, né? Uma salsa, né? Aqui eu moro num apartamento e por isso eu não quero soltar o som que eu gostaria, né? Mas enfim, é mais ou menos isso. Então a gente vai entender melhor quando a gente escutar o estilo e tocar, escutar, ler sobre o estilo. Quando eu morei na Espanha, eu toquei com um grupo de músicos que tocavam umas coisas que eu nunca ouvi na minha vida, sabe? Era muito rápido. O trompete tem um tipo de timbre, mais ou menos isso, né? É como pisada, né? Acho que vocês já sabem, né? Pisada, né? Muito rápido, muito rápido. Rápido, você tem que estar estudando para poder essa rapidez fluir, ter fluência, né? E tem os improvisos dentro disso aí, né? Geralmente usa violino, usa acordeon, né? Tem uns contrabaixos. Existe no rock também, a parte mais rápida, né? O rock. Existe no fast, né? No jazz. Existe, né? Então, tudo que existe tem motivo, tem uma história, tem um fundamento. Não é? Aqui a gente não pode estar pensando, isso foi um erro, isso não é? Existem as questões sociais, as questões econômicas e as questões políticas que influenciaram aquele estilo. Mas, fundamentalmente, existe você, o ser humano. Então você que vai estudar improvisação já sabe. Tranquilo, no comecinho, vai ouvindo. Improvisos simples. Não é? Não pense que porque eu sou trompetista, eu só escuto trompetistas tocando. É importantíssimo, claro. É a base. Mas eu escuto muito guitarrista, escuto inclusive guitarristas de rock, né? Como Pink Floyd, o Yes. Enfim, dá só um exemplo, né? Ninguém tem obrigação, quem não gosta, não gosta. Mas tudo isso vai chegando assim, deixando alguma coisa ali, sabe? Deixando alguma coisa ali para você. Para você, quando for construir a sua frase, você quando for dizer, eis-me aqui, vou tocar. Pronto. Então, tudo isso vem. Escuta música clássica, música erudita, é importante.
Felix Mendelssohn, né? Bizet, né? Por exemplo, enfim, Mozart, Bach, Vivaldi, Beethoven, Tchaikovsky, Stravinsky, né? Então também vê a história da música que esses caras fizeram, o momento em que foi feito isso, as circunstâncias em que eles conseguiram fazer isso, porque isso é fundamental. Tudo que você for fazer, ouvir, né, tocar, é bom ter um embasamento, né, teórico do ponto de vista de que você leu, você se informou. Você se informou, me informei, ouvi. Então, acho que é por aqui. Na hora que você for tocar a sua música vai sair linda e maravilhosa. Você vai ficar uma pessoa super agradecida pela procura que você fez em fazer da forma melhor possível, né? Que você buscou. Né? Então, eu sei que estilo de trompetistas também é uma questão muito que tem uma diversidade muito grande. Eu gosto daquele som mais escuro. Os sons mais escuros são sons com um som menos metálico, né? E são os sons mais claros, onde predominam frequências mais altas. Né? Existem trompetes que são feitos para essa função e existem vocais que são feitos para essa função também. Então a gente chama de lead trumpet, que é o cara que está ali na Big Band, tocando uns agudos fenomenais. Né? Existem esses profissionais que têm os instrumentos e os vocais, e eles próprios se descobriram aptos a estarem ali, né? Desempenhando aquela função. Outros já têm outras características, né? Então, de ser um improvisador, muitos não dão tantos agudos quanto outros dão, mas isso não quer dizer que um seja melhor ou pior do que os outros, não. Apenas que são diferentes. E isso é fantástico, porque a diferença, ela determina a diversidade das cores. Antigamente a gente comprava um carro verde, parecia que só tinha um tipo de verde, azul, do mesmo jeito. Então as cores começaram a se transformar, né, sobretudo depois da informática. Então hoje você tem cores que você não sabe nem definir. Não, isso é marrom, isso é, né, isso é amarelo, não, isso é verde, isso é azul. Então você confunde por conta da diversidade. Então essa diversidade traz um colorido bonito. Você olha, vê várias cores. É comum. Você vai num lugar onde só tem cana, você vê só o canavial ali, uma monocultura que dizem, né? Mas se você vai num jardim, você vê flores de vários tamanhos, você vê rosas de várias cores, você vê folhas de vários tamanhos, de vários formatos. Isso faz com que você se prenda àquilo. E você sabe, e você vai entender que isso é a diversidade. É o melhor que há. Então você é uma dessas pessoas. Você que vai entrar no mundo da improvisação, você vai entrar sabendo dessas características. Portanto, ouvir, repito, é fundamental para que você possa ter sua expressão mais lapidada, mais cuidada, certo? Outra coisa, você como improvisador, você tem mais possibilidades de tocar em outros ambientes. Existem músicos que estudam e fazem concurso para entrar em orquestras, ou trabalham em quintetos, em quartetos, assim, mas que tocam aquele tipo de música. Tudo bem, não quer outro estilo, mas como o estilo popular é um estilo muito abrangente, é trabalhoso também, é complicado, né? Mas é um lugar onde você pode também ver outras possibilidades, né?
é muito importante. É muito importante. Então você quer tocar em orquestra, você já sabe que tem que ter aquela característica de entendimento entre você e o seu companheiro que está ao seu lado. Seja trompetista, saxofonista, trombonista, baixista, etc. Você vai tocar numa orquestra sinfônica, tem que obedecer todas as regras que determinam a forma como o compositor escreveu. O compositor, quando escreveu, Beethoven, quando escreveu, ele escreveu de um jeito que ele quis, era isso que eu queria. Então, por isso que os maestros e os musicólogos estudam tanto essas pessoas e as obras, porque eles têm que ter isso muito concreto. Né? Era assim que o compositor queria. Então eu não posso chegar numa parte assim, tocar. Não, maestro, mas fica mais bonito se eu fizer assim. Maestro, não é assim. Né? Não, você está tocando isso. Ah, vou tocar uma peça barroca. Ah, barroco, você toca assim. Ah, vou tocar. Não. Então, é assim. Então, isso você já sabe o que tem que acontecer. Respeitar o limite da proposta do compositor. Né? Nesse caso da música que eu coloquei agora, tem uma diferença, porque é uma música popular, que foi feita para ser cantada em vários lugares, né? Sempre que tem alguém, tanto que existem vários idiomas, né? Mas aí você tem a liberdade de poder tocar de um jeito, de poder tocar de outro. No Brasil, geralmente usando samba, toquei muito essa música, tocando em bandas de baile, onde a gente vem num samba e toca a música. Ou ela surge assim, a gente põe no samba, normalmente, né? Em orquestra de carnaval, a gente toca já com ritmo de freio. Né? Então, isso é muito importante para o músico improvisador, porque ele tem a liberdade. Ele tem a liberdade. É uma liberdade que ele vai poder dizer para que veio. Tocar assim, eu quero tocar mais bonito. Né? Já foi. É a sua forma de expressão. Então você tem um quinteto, vai se apresentar em um restaurante, em uma casa de show, em um ambiente onde cabe aquele tipo de música. Supondo que você participe de um quinteto de jazz, então você é o solista, você toca seus temas. Ali, esse tema que você vai tocar, certo? Você já ouviu um saxofonista tocando, um clarinetista tocando, um trombonista solando, e vários trompetistas também. E às vezes até de diferente, né? Entendeu? Mas você vai ver, eles têm uma característica que está presente em todas as expressões deles, apesar do que ser diferente, né? Entendeu? Então, é assim. Vamos fazer dessa maneira para a gente continuar fazendo o melhor para a gente e que as pessoas possam absorver, entender e gostar. Vamos botar mais uma vez a música aqui. Vou colocar isso aqui. Eu vou fazer um improviso respeitando mais a linha melódica e a rítmica. E depois a gente faz algo mais interessante em termos de volume de som.
demais aí, né? Deixa eu botar o anterior. O anterior é mais tranquilo, dá pra gente brincar também com ele, né? Eu não botei mais músicas, porque, como eu disse, essa é a forma mais elementar de a gente começar, já que o tema é iniciação à improvisação, né? Eu sempre gosto desse tema, porque eu vejo todo mundo querendo, e às vezes até quem sabe não consegue passar, não consegue dizer. Então, meu irmão Moisés, de Brasília, trompetista, esse Fernando, existe uma carência muito grande. E vários encontros de trompetistas que eu já participei, várias palestras que eu já dei, eu já percebi isso, né? Então, o cara às vezes é um trompetista, tá pesado, toca muito bem, mas não consegue improvisar nada. E às vezes ele fica, alguém joga nele assim aquele horror de coisa, né, de teorias. Não, estude isso, estude isso, estude isso. Aí ele, sabe, como se eu tenho que fazer tudo isso para poder começar. Não, começando. Começa começando. Que é a tentativa. É a tentativa, né? A tentativa. Então, você vai fazer isso em casa. Você escuta alguém improvisando, você copia aquele improviso, né? Você vai também já começando a gostar. Ah, gostei desse. Ah, esse aqui eu achei melhor. Às vezes tem tecladistas que fazem solos maravilhosos, você pode copiar do cara. A ideia, né? o caminho que ele trilhou. Ah, um saxofonista, eu escuto um saxofonista tocando. Maravilha. Então vai lá, escuta o cara. Né? Essa forma de a gente começar, ela tem toda uma base, certo? De solidez. Aí depois você vai buscar seus conhecimentos teóricos e acrescentar e desenvolver ainda mais a sua capacidade de improvisação. Eu trabalhei na banda de música da Assembleia de Deus, trabalhei na Filarmônica das Pessoas, né? Participei de vários grupos e participo de vários grupos, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque cada grupo que eu participei, tem uns que eu já não participo mais, mas outros que participam, eu tenho que ter o foco. O objetivo é esse. Por sorte, né? Eu trabalhei na banda Magníficos e nós fazíamos 150, 170 shows por ano. Passei mais de 5 anos, imagina quantos shows eu não toquei. Mas sempre a mesma coisa. O ensaio é assim, o ataque da nota é esse, o corte da nota é esse, e pronto. E assim segue a vida. Não tinha um momento em que eu pudesse improvisar. Eu teve um momento que eu fazia um solo. Inclusive tem até uma música que eu improvisei quando eu fui gravar no Recife, né? Uma música só. Então não é um ambiente onde a improvisação pudesse, né, pudesse chegar a ser posta em prática, né? Mas como você tinha a experiência, então você tocar com os outros músicos eram mais fáceis também, isso, né? Eu toquei em bandas, né, em orquestras, eu toco na Aquariana, aqui de João Pessoa, e em Campina Grande, né, grupos como Jazz, Paraíba Dixieland, Orquestra Som da Praça. Enfim, são muitas orquestras, são muitos grupos, onde você tem um perfil que você vai se incorporando dentro da ideia. Hoje eu tenho 60 e poucos anos de idade, 63 anos de idade, né? Quando eu entrei na Filarmônica eu tenho 14 anos de idade, Filarmônica de Campina Grande, né? Então é isso. Quando alguém te chama para tocar, quando alguém me chama para tocar, eu já sei mais ou menos o repertório, eu pego o repertório, faço análise do repertório, escuto as várias versões daquele tema. Tem a partitura? Tem. Tem as harmonias? Tem.
Mas eu não vou pensar só em ler a partitura e ler as harmonias e tentar fazer alguma coisa que é melhor escutar alguém fazendo, você entrar dentro desse universo. Então, quando você pega seu instrumento para improvisar, você já tem é outra coisa. É outra coisa. É como se alguém tivesse, já aconteceu comigo, alguém me chamou e disse, olha, eu queria que você colocasse um solo na minha música. Tá certo, vamos lá. Chego no estúdio, a questão 16 compassos, 8, não sei, enfim. Quero que você faça um solo aqui. Aí eu escuto a música, né? Vejo, de acordo com o que eu escuto a música, eu acho que o solo caberia um solo dessa natureza. Aí faço. Aí muitas vezes o cara diz, não, mas tem muita nota, eu queria com menos notas. Veja, isso é importante. Ou está muito agudo, eu queria algo mais. Aí eu saio compreendendo a ideia e faço uma frase, faço alguma coisa assim. Aí ele diz, é isso aí, isso aí. Então quando eu consigo fazer algo que ele goste, então porque ele entendeu e eu vou entendê-lo. Então eu já vou trabalhar em cima dessa linha aí, tranquilo. E às vezes eu faço 2 solos, 3, que deixo guardado, não é? E quando deixa eu fazer esse solo, pronto, eu já fico entendendo o que o cara quer. Isso é importante, isso é muito importante. É um trabalho, eu vivo disso, Infelizmente a pandemia atrapalhou bastante quem trabalha com esse tipo de coisa, né? Mas aos poucos estamos de volta. Mas muito eu já fiz. E a escola é essa. Então, se você chega para improvisar, você é um baita do improvisador, você toca muito, faz um solo, mas o cara que está ali querendo seu solo estava pensando em algo diferente, né? Aí eu vou dizer, não, o que eu sei fazer é isso aí. Se você não estiver gostando, chame outro. Vamos supor. Eu estou imaginando aqui. Então não é isso não. Eu sei que seja um absurdo, mas enfim, dentro de uma normalidade, vamos entender o que o cara quer. Então se eu toco num quinteto e os caras me dão as músicas, aí eu vejo, geralmente aquele quinteto se apresenta em lugares muito fechados, muito tranquilos, e precisa de um som mais contido. E nessa situação, nesse clima, você não pode estar fazendo. Você pode até estar umas notas agudas ali e tal, mas tem que saber lidar com isso, né? Então você tem que compreender todo esse evento, né? Então você está dentro de um evento, precisa de tocar, você vai tocar e vai saber como se comportar. Vai tocar uma música suave, uma música bonita, etc. Vai fazer um improviso, busca uma linha mais melódica, não é? Então, mas se você está num ambiente onde tem muito ruído e você pode fazer isso, você vai e dá sua nota agudazinha ali e tal, você, sabe, toca bem forte, dependendo também da circunstância, aonde você vai ter um resultado melhor do que se você fosse fazer da outra forma, mais tranquilo, né? Então, assim, vamos fazer uma recapitulação, porque é muito importante. Iniciação à improvisação significa você entender todos os elementos que compõem a improvisação. E você deixar um elemento B, mas antes estudar o A. Estuda o B, para logo entrar no C. E aí você vai no D, e assim por diante. Então o degrau né? Então você vai, primeiro é por aqui, deixa eu dominar isso aqui. Então você vai dominar, vai estudar seu instrumento, ter os cuidados com o aquecimento, ter os cuidados com o estudo de notas longas, corte de nota, ligaduras, estacatos, etc. Todos os básicos, né? Do arbão. Tudo que é básico ali, né? Por exemplo. Então, são formas que você vai ter que ter. Depois, se você tiver isso, você tem o quê? Ferramentas. Porque o profissional, ele precisa de ferramentas. E isso é a ferramenta que você tem. Você é o quê? Eu sou um trompetista.
Então vamos tocar. Bom. Aí você vai tocar um estilo que não é seu. Rapaz, aqui é um tema e vamos improvisar. Aí alguém vai dizer. Aí você diz, olha, eu não sou improvisador. Eu sou solista, mas não improvisador. Aí o cara vai dizer se vai querer o seu trabalho ou não. Aí você está tranquilo dentro do que você faz. Né? Então, é a sua função. Ferramenta você tem para trabalhar. Né? Nem todo mecânico de carro cuida de tudo no carro. Existe aquele que é especialista, como na medicina. Tem um cara que é especialista em injeção eletrônica, tem um que é especialista em freios, tem outro que é especialista em câmbio automático, outro é especialista, enfim. É mais ou menos nesse nível. Como a dificuldade da vida do músico é muito grande, não é? Eu optei por tentar andar em vários caminhos. A gente costuma dizer que o músico aqui no Brasil, sobretudo na nossa região, é um camaleão que muda de cor para poder escapar do predador, etc. Né? Sobreviver. Então, eu canto, eu faço vocal, alguns arranjos, coisas super simples, elementares para coisa básica. Tem algumas ideias, enfim, mas algo que eu não sou arranjador. Existem fenomenais arranjadores por aí. Então eu não vou entrar nessa onda. Prefiro perder tempo fazendo outra coisa. E aí quando alguém me chama Fernando para tocar isso, vamos. Pelo menos eu estou aí com um material que posso chegar e fazer meu trabalho. Né? Então, a iniciação em improvisação vai te mobilizar e vai te deixar com ânsia, né, com ganas, com vontade de prosseguir esse processo. Então você aí já vai ter a possibilidade de ter sua forma de expressão, sua independência. Certo? Então você toca. Certo? A forma de você tocar, isso eu criei. Mas a forma de você tocar. Aqui eu fui independente, por vários motivos. Porque eu toquei uma melodia que foi minha, criei como se eu estivesse sendo acompanhado por alguém, fazendo uma cama harmônica, e eu tocando ali. Essa foi a minha intenção. E sobre a forma como eu toquei, isso aí é de cada um. Tem gente que adora, lindo. Outros dizem, eu não gosto, bicho, dessa forma, sabe?
também eu criei alguma coisa aí, somente para demonstrar a importância da liberdade. Liberdade. Se eu for me apresentar, como eu quero tocar, veja a forma de eu me sentir bem. É a mesma coisa de você, por exemplo, eu como sou um cara que canto também nas noites, antes principalmente, que eu tocava em banda de baile, que eu tinha que tocar frevo, tinha que tocar forró, tinha que tocar músicas internacionais, rock, né? Então, cada estilo desse, você tem que se comportar de uma maneira. Da mesma forma é o trompete. São armas que você tem para sobreviver como músico. E se você não tem intenção de viver de música, pelo menos você vai ser um músico que vai tocar o que você quiser. E tchau. E adiós. Então, vou tocar aqui mais uma vez. Não vou tocar não, vou desistir. Vou tocar isso aqui não, vou tocar outra coisa, certo? Eu quero agradecer a atenção, né? E espero que tenham gostado do assunto e que a gente possa se encontrar em outros momentos, né? Vamos tentar nos encontrar, e não só dessa forma como a gente está se encontrando, mas também cada um com seu instrumento e a gente tocando e trocando uma ideia. Isso é que é o mais importante, tá certo? A música foi feita, né, o descobrimento da arte da música foi um fenômeno que trouxe uma paz para a humanidade, uma alegria muito grande. Nós temos outros elementos, né, um biólogo, um cara que é fenomenal, então, um músico, um cantor, um arranjador, também são seres fenomenais, sabe? Então, muitos deram muita alegria para muita gente, né? E estão dando e vão dar mais também, certo? Eu entendo que existe a música que é feita para vender, né? E o cara aí faz uma música, não, vou fazer essa música porque isso é o que vai vender. O cara faz, vende e depois fazer outra coisa aí para vender e ganhar dinheiro. Existe isso aí, normal. E tem quem goste, então quem gostar, gosta do que quiser, né? Então, por isso vamos valorizar a diversidade, as cores, né? O colorido. Porque imagina se nós tivéssemos somente uma forma de tocar, um instrumento para tocar,
e um ritmo para tocar. Imagina. Né? Então é isso. Quero deixar aqui meus sinceros agradecimentos. Mais uma vez, meu nome é Fernando Alves, sou trompetista, cantor também nas horas vagas, e foi um prazer. Eu quero deixar um abraço a todos. Valeu. Até a próxima.